Olá, me chamo Maera Paula Tanásio Soares da Silva. Sou doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho foi feito em conjunto com Paloma Rayana França da Silva, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco. O título do nosso projeto é O Poder Simbólico e a Dominação Masculina, uma análise sobre a violência contra a mulher no Brasil a partir dos estudos de Bourdieu. O percurso utilizado, para o desenvolvimento do nosso projeto tem introdução, objetivos, quadro teórico-conceitual, procedimentos metodológicos, considerações finais e referências. Então, a nossa pergunta norteadora é como a dominação masculina e o poder simbólico podem justificar os casos de violência contra a mulher no Brasil. É importante salientar que o Brasil ele se encontra na quinta posição mundial de países que mais matam mulheres por questões de gênero. Tamanha violência está associada à estrutura social baseada em patriarcalismo. As relações de poder e a naturalização da violência de gênero são alguns dos fundamentos de uma realidade patriarcal e machista. O poder simbólico, assim como a violência simbólica, é discutida por Bourdieu como a representação de forças e influências que não possuem como intuito uma agressão física. Dessa maneira, o poder e a violência são aspectos que atingem a sociedade de forma moral, emocional e psicológica. O poder simbólico, o poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada das outras formas de poder, que garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força, fazendo ignorar, reconhecer a violência que elas encerram objetivamente e transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. Então, a legitimação e o debate sobre diferenças precisam ocorrer de forma mais efetiva durante a construção do indivíduo. Em um contexto comum e mais amplo, isso ocorreria nos espaços educacionais, sendo o diálogo sobre a diversidade um fator importante para garantir a inclusão, igualdade e diminuição de preconceitos, que consequentemente são atrelados à violência e à intolerância. Então, os objetivos desse estudo, de forma geral, o objetivo geral é identificar as relações de poder impostas socialmente e a segregação entre gêneros, e os específicos são analisar os estudos de Bourdieu sobre o poder simbólico e sobre a dominação masculina, identificar o que mantém a naturalização da violência contra a mulher no Brasil e apontar os meios que podem evitar o aumento e permanência dos crimes de violência contra a mulher. Romero e Bezerra eles versam que a naturalização da objetificação das mulheres pode ser facilmente analisada diante dos instrumentos normativos que marcam a história brasileira, desde o período em que os portugueses invadiram o país. Os autores dissertam que, nos tempos coloniais, as leis brasileiras correspondiam à estrutura de governo monárquico de Portugal. Assim, as mulheres, em tal contexto, não eram consideradas sujeitas de direito, e sim um tipo de propriedade, uma moeda de troca da estrutura patriarcal. Dessa forma, a naturalização da violência contra a mulher parte de uma premissa machista e de uma relação de poder fortalecida há séculos em meio a uma sociedade patriarcal. A aceitação de uma realidade segregadora entre sexos são relacionadas a uma hierarquia sustentada por aparelhos societários ideológicos, mídia, família, Estado, igreja e política, que reproduzem as divergências civis e fortalecem esse tipo de comportamento. Então, só uma ação política que leve realmente em conta todos os efeitos da dominação que se exercem através da publicidade objetiva entre as estruturas incorporadas e as estruturas de grandes instituições em que se realizam e se produzem não só a ordem masculina, mas também toda a ordem social, poderá, a longo prazo, sem dúvida, e trabalhando com as contradições inerentes aos diferentes mecanismos ou instituições referidas, contribuir para o desaparecimento progressivo da dominação masculina. Quando a gente fala de ação política, que leva em conta esses efeitos de dominação, a gente pode falar também um pouco sobre o feminismo, que buscava que as mulheres fossem vistas como sujeitas de direito, Então, basta pontua que no movimento feminista, as tendências reformistas e revolucionárias estavam presentes. Mas o caráter revolucionário garantiu a peculiaridade e permanência do movimento. Assim, o feminismo questionava as estruturas públicas e privadas de poder, além de lutar por reformas legais. Segundo a obra A Dominação Masculina de Bourdieu, o movimento feminista contribuiu muito para a ampliação da área política e do politizável. Então, a dominação masculina ela vai se apresentar de forma naturalizada no Brasil, tendo em vista o seu contexto histórico, além de promover a hierarquia segregadora entre gêneros. Bourdieu esclarece que a classe dominante luta por uma legitimidade de sua dominação. Essa legitimidade é fortalecida e naturalizada através da condição social. Então, Bourdieu fala, que o poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o exerce. Um crédito com que ele o acredita, uma fides.
uma actoridas, que ele lhe confia, pondo nele a sua confiança. É um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe. Então, os procedimentos metodológicos, os métodos a serem utilizados foi a obra O Poder Simbólico, de Bourdieu, e também a Dominação Masculina. Para o levantamento de dados e informações acerca de violência contra a mulher no Brasil, foram utilizados plataforma do governo federal brasileiro, os relatórios anuais. É uma pesquisa bibliográfica, a gente fez todo o levantamento teórico, né, em bases de dados, de informação, principalmente da ciência da informação, os repositórios institucionais, periódicos, artigos de revistas e documentos bibliográficos como um todo. Então, considerações finais. Sob esse viés, podemos compreender a preocupação com os casos de violência contra a mulher, tendo em vista os dados estatísticos que estão presentes na realidade brasileira, que, de certa forma, evidenciam a conjuntura patriarcal e machista que é naturalizada em aspectos cotidianos. A preocupação se dá também com a ausência de políticas punitivas no que diz respeito ao bem-estar e segurança da mulher, onde medidas protetivas não são respeitadas e muito menos garantia de resguardo da vítima. Assim, o poder simbólico e a dominação masculina são as premissas para a materialização de um cenário de violência, sendo as informações estatísticas a comprovação dessa realidade. Para a mudança de conjuntura, é importante que o Estado atue de forma mais efetiva nos aspectos punitivos e de conscientização para a comunidade, além de garantir a dignidade da vida humana a partir do ideal de igualdade respaldado pela Constituição Federal. Além disso, a sociedade como um todo deve compreender aspectos como a inexistência de poder sobre corpos e a importância da liberdade, estimulando assim um debate que conscientize a população a fim de erradicar e amenizar ideias como de dominação e posse. As referências, e é isso.